Olá, o meu pesquisa, esse artigo, né, ele fala sobre o jornalismo científico produzido em ambientes universitários e traz o relato de como isso tem sido feito na Universidade Federal do Pará e na Universidade Estadual de Londrina. Então, o objetivo geral, além até desse artigo, em função do meu doutorado, é levantar o papel do jornalismo científico nessas instituições públicas e entender como isso tem sido feito, principalmente no sentido de que ele tem sido feito num ambiente digital, né? Então, como que isso tem sido feito para falar da própria universidade, da ciência, das pesquisas, né? E para esse artigo, pelo tamanho, enfim, eu acabei falando um pouco dessa contextualização de fake news e desinformação, aqui alguns autores que eu utilizei, e também sobre a questão de jornalismo e o jornalismo científico, para depois entrar na análise mesmo das duas instituições. Então, passar aqui rápido, que eu tenho que passar rápido. A minha pesquisa, o recorte é no Jornal da USP, ela começou em 2020, eu sou aqui de São Paulo, estou fazendo doutorado na ECA, né? Mas nós sentimos a necessidade de ampliar esse olhar, essa observação, e começamos a levantar como que esse jornalismo tem sido produzido em outras instituições públicas, federais ou estaduais, e no sentido de observar isso dentro de todas as regiões do Brasil, né? E como que eu fiz isso? Comecei numa questão de autodeclaração mesmo, de olhar os sites das instituições, através do que elas declaram, procurar qual é o setor de comunicação, né? A nomenclatura, independente da nomenclatura que ele exerça. Depois, dentro disso, que veículos jornalísticos no sentido voltados para a ciência, né, no jornalismo científico, esse jornalismo especializado, são produzidos. Aqui não me interessa, até porque não é minha área de domínio, avaliar a comunicação institucional. Então, eu quero ver dentro, né, desses órgãos como que eles produzem o seu próprio jornalismo, que não seja de caráter institucional, e sim de caráter especializado, no sentido do jornalismo científico. Então, eu realizei até o momento, né, 6 entrevistas, já consegui pegar universidades de todas as regiões do Brasil. Eu continuei esse levantamento e agora eu fiz o cadastro de todas as instituições federais, de acordo ali com o que está no site da Andifes. Então, eu peguei sim todas, né, fiz essa tabulação e vou retornar as entrevistas. Com algumas das que eu já falei, outras vão acabar sendo excluídas da análise final e vão entrar novas no lugar. Basicamente, eu tentei perguntar para essas instituições como que elas enxergam a importância de produzir o seu próprio jornalismo, se isso sempre vinha sido feito ou começou nos últimos anos, para combater as críticas que têm sido feitas por esse governo, como que o departamento é organizado, se há uma divisão do que é jornalismo, do que é assessoria, do que é jornalismo, assessoria e comunicação institucional, quais são os veículos que eles têm, se todos são voltados para jornalismo científico ou não, a que público eles se dirigem, que tipo de linha editorial há, né, as fontes, as pautas que são trabalhadas, se esses veículos nasceram no papel e depois tiveram que migrar para o digital, principalmente por causa da pandemia ou até antes disso, ou se eles estão nos dois formatos. Se eles conseguem ter um contato maior com o público, como isso acontece, e se eles conhecem o Jornal da USP, se acompanham a produção do Jornal da USP. Aqui eu recortei nas duas instituições, uma do Norte, uma do Sul. Eu fiz questão de pegar esses extremos, né, olhando assim dentro do mapa do Brasil, das que eu tinha conversado. Então, eu peguei a federal, eu sei que tem uma diferença entre federal e estadual, as nomenclaturas, questões de verba e etc., mas eu achei interessante trazer esses dois recortes aqui. A do Norte, a gente tem a Federal do Pará, fica no estado do Pará, e no Sul, a Universidade Estadual de Londrina. Londrina fica no estado do Paraná. A Universidade Federal do Pará nasceu em 57, o órgão responsável, né, por cuidar dessa comunicação é a ASCOM, que é a Assessoria de Comunicação Institucional.
ela que coordena, né, essa comunicação institucional da instituição, mas em 2011 a Ascom passou por uma divisão em coordenadorias para melhor distribuir esse papel da comunicação, segundo eles. Então tem a que vai cuidar só da web, das redes sociais, a que cuida só da divulgação científica, a que cuida de marketing e propaganda e a que cuida da imprensa e informação. A que se enquadra aqui no meu recorte e pela própria instituição, quando eu entrei em contato, foi a mencionada, indicada, é a Coordenadoria de Divulgação Científica, que é a jornalista Rosiane Rodrigues, que ela é formada na instituição e está nesse departamento desde 2008. O veículo deles, dentro desse recorte, é o jornal Beira do Rio, que nasceu em 85, isso é muito interessante, porque está em circulação há muitos anos. Ele nasce com o objetivo de divulgar o que a universidade faz, mas isso aqui está entre aspas, porque é uma fala deles, é um reconhecimento deles. A gente divulga o que a universidade faz, porém sem ser o jornal do reitor, né? Então, no início até tinha pautas, muitas vezes ligadas à agenda do reitor, mas o jornal foi criando essa cara própria e foi sendo compreendido pelos seus leitores, pelo público da instituição, de que ele é um espaço para divulgação científica. Então, ele é um espaço para divulgar, discutir as pesquisas da universidade ou questões que acontecem na sociedade vistas sobre os olhos dos pesquisadores da instituição. Na versão impressa, ele tem 20 páginas e a gente também encontra ele na versão digital, porque dentro da página de comunicação você consegue ir para uma página só do Beira do Rio, onde você vai ler, vai acessar como se fosse um site, mas, ao mesmo tempo, você também pode ler essa versão impressa, né, numa espécie de PDF, no site de leitura, né, num software de leitura que é o Calameu. É uma equipe pequena, que tem apenas 3 pessoas, né, para cuidar especificamente do Jornal Beira do Rio. Essa imagem aqui seria o jornal impresso, o PDF, lá no Calameu. Todas as outras 3 é como a gente visualiza ele no próprio site. Então, aquela primeira imagem é a primeira que você tem contato, você pode depois clicar pelas abas ou olhar essa imagem do lado, ver quais são os destaques, e aí você clica e vai direto para a matéria que te interessa, e aqui é um recorte específico de uma matéria. Por causa da pandemia, eles nunca deixaram de publicar o veículo, mesmo em home office, vamos dizer assim, mas por falta de braço e até porque os pesquisadores também e os alunos não estavam na instituição, eles acharam interessante transformar o veículo em trimestral, porque eles conseguem dar conta e produzir um conteúdo com mais qualidade. Então, essa é a última versão. Eu selecionei algumas frases dela aqui, mas por causa do tempo, falando, né, enfatizando isso de não ser um veículo voltado para a reitoria e também da importância de editar tanto no papel quanto no digital. A UEL, como já mencionada, ela fica em Londrina, ela foi criada em 1970 e o departamento responsável por essa comunicação é a Coordenadoria de Comunicação. Aqui já é um acúmulo de funções, né? Então, ela é responsável por veicular tudo que está ligado à reitoria, à divulgação interna e externa, dos pesquisadores, ela faz a própria assessoria de imprensa, ela faz a própria relação com a grande mídia, e ela também planeja e organiza os eventos ligados à reitoria, né? E também dá apoio a eventos organizados por outros institutos da universidade. O coordenador que foi entrevistado por mim na época era o doutor em educação, Sérgio Henrique Zerelos. Agora, em 2022, a gente teve uma troca, então o gestor agora é alguém da área de comunicação. A equipe também é pequena, porque você tem o coordenador, e aí os veículos, né, no caso aqui que a gente destaca é o Perobal, que é a antiga agência UEL de notícias, e o jornal Notícia UEL. Então, cada um tem o seu editor, que também é repórter, e você pode pegar um repórter que também é assessor. Então, na média, também tem ali como se fosse 3 pessoas para cuidar desses veículos. Eles mencionam 2. Um tem um caráter de fato mais científico, que é o Perobal, que ele nasceu de maneira impressa,
lá nos anos 70, então é um veículo também antigo, nasceu junto com a instituição, é, e em 2005 ele passa a virar uma agência de notícias, e aí tem o seu próprio site, e por causa da pandemia em 2020 ele ficou mais ativo, mais consistente, vamos dizer assim. E tem o jornal Notícia UEL, que não é específico, ele não se apresenta como de jornalismo científico, mas ele tem pautas que discutem essa temática. E ele tem a versão impressa com 8 páginas, mas também tem uma página lá específica onde a gente possa acessar o conteúdo produzido. E ambos são tanto para o público interno quanto para o público externo. Aqui um recorte da imagem do que é o jornal Notícia UEL e uma página do Perobal, ali com as editorias, né? Ciência, Educação, Cultura, Saúde, Sociedade, e um recorte específico de uma matéria do Perobal. Também aqui 2 frases do Gerelos dizendo da importância da instituição, que sempre, desde quando a instituição nasce, ela produz conteúdos com esse olhar mais científico, e aqui uma fala que ele reforça o quanto eles abastecem a grande imprensa da região para discutir essas temáticas. Eu fui tentando fazer aqui um comparativo entre cada um. Eu vou destacar uma questão que eu não falei anteriormente, na questão das fontes. Ambas buscam fontes internas, então queremos ouvir os pesquisadores e os nossos professores. Ambas também têm um aspecto de busca de pauta muito parecido, no sentido a busca ativa, a redação vai olhar para a instituição que está sendo feito e pode virar pauta, mas, ao mesmo tempo, já tem uma parceria dos próprios pesquisadores e um reconhecimento, né, dos veículos e buscarem os veículos para falar sobre o que eles estão fazendo e se não viraria uma pauta, né? A questão que eu quero destacar também aqui é da limitação. Ambos passam por questão do digital, mas cada um com um recorte específico. Lá na Universidade Federal do Pará, diz que o recorte, a limitação na questão financeira e técnica, porque só pode usar softwares gratuitos. Então, onde um jornal Beira do Rio está, você não consegue ter essa conexão multiplataforma. Então, ela simplesmente coloca um texto com links e fotos, ela não consegue colocar vídeo nem áudio. E na UEL tem essa questão também de como tornar essa linguagem atrativa dentro do universo digital, como é que a gente pode aproveitar nessas dinâmicas, os algoritmos, enfim, para fazer com que as pessoas, aquilo chame a atenção e concorra com outros conteúdos que estão ali no digital para o público. Sobre o Jornal da USP, a Universidade Federal do Pará não conhece, não segue. Ela cita como referência a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Universidade de Brasília, com a revista Darcy. E a UEL, sim, acompanha a USP, ela é referência, ela é um modelo a ser seguido, eles tentam fazer algumas coisas que eles veem no jornal da USP, mas reconhecem não conseguir fazer por falta de braços. Mas também eles têm como referência, até por ser da região, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Universidade Federal do Paraná. Para encerrar, o que eu coloco um pouco nas minhas considerações é que, por mais que academicamente, teoricamente, a gente precisa fazer essa discussão, antes de qualquer coisa, o jornalismo científico ele é jornalismo. E aí o jornalismo tem os seus parâmetros, né? Tem regras a serem seguidas, como o jornalismo científico também tem os seus parâmetros, as suas regras. Então, como fazer esse equilíbrio? Além disso, cobrir ciência, né? Todos aqui na sala sabem dessa diferenciação, porque o lado científico tem as suas características, né? E a comunicação, o jornalismo tem a outra, então também como fazer esse equilíbrio. Nessas instituições, mesmo as que eu não menciono aqui, eu percebo que essa coisa da Torre de Marfim está ficando mais distante, então há um interesse, sim, da maioria dos pesquisadores, dos professores, um reconhecimento de que há essa necessidade de falar com a sociedade e procura a própria instituição, os próprios veículos jornalísticos da instituição para que isso venha a ser feito. Há uma dificuldade de todos, né? Estamos no digital, precisamos estar no digital, mas existem os seus parâmetros ali de algoritmo, de acesso, e como que a gente pode estar no digital e conseguir alcançar mais pessoas, né? E, ao mesmo tempo, pensando no profissional,
ele é um jornalista que tem que estar preparado e saber sobre as suas características da sua profissão, ele tem que entender o lado científico, né, o que é importante ou não, ele está no ambiente digital, como lidar com esse ambiente digital, e ao mesmo tempo existe uma sobrecarga de trabalho, porque você muitas vezes tem que dar conta. Eu faço institucional, eu faço a assessoria, eu cuido da reitoria, da imagem, marca da instituição, mas eu também preciso fazer um trabalho jornalístico que tem outras características, outras linguagens. E dentro disso, um trabalho jornalístico especializado em ciência. Mas o que é importante é entender também que as universidades estão enxergando, sim, que é importante fazer essa diferenciação, que precisa se ter a produção do seu próprio conteúdo jornalístico, né? Porque se ela não produz, a sociedade não vai saber, porque de maneira geral a grande imprensa não vai até lá para saber o que está sendo feito, só em casos mais específicos, né? E nesse sentido, essas universidades elas conseguem ocupar essas lacunas que têm sido deixadas pela grande imprensa. E aqui sem demonizar essa grande imprensa, mas é reconhecer também o fenômeno do outro lado, da precarização do trabalho, de corte de pessoas, de corte de editorias, então um único repórter tem que dar conta de vários temas, de várias editorias, e muitas vezes, pela lógica daquele veículo, deixa a cobertura científica de lado. Então, a universidade fala, por que não nós produzirmos o nosso próprio conteúdo, porque nós temos esse conteúdo aqui, essa efervescência, e também temos profissionais de comunicação que conseguem fazer essa produção. Então, é isso, eu corri, talvez eu tenha passado um pouquinho do tempo, quero agradecer e estou aberta aqui para que a gente possa fazer uma discussão a respeito. Obrigada.